nem tudo que a imprensa diz é verdade, ou pelo menos não contam toda a verdade, né? Contam só a parte que lhes interessa. Se hoje a situação está como está, eu, enquanto jornalista, eu acredito que é muito de nossa responsabilidade, porque a gente cerceia muito a população de informações que são de extrema importância. O emburrecimento da sociedade é responsabilidade, sim, dos jornalistas. A imprensa não tem que comprar a versão de ninguém, né, necessariamente. Não por ilusão de imparcialidade ou coisa do gênero, mas tem que oferecer no mínimo o mesmo espaço para que as versões do conflito apareçam, né, e que as pessoas possam ter acesso a essas informações para fazer o debate público. Pelo menos é isso que a gente esperaria, né? Porque a gente não fala o que de fato precisa ser dito, a gente não trata a informação da forma como que deveria ter sido tratada, e isso foi um exemplo sobre as informações das organizações sociais, do projeto e da luta dos trabalhadores aqui em Florianópolis. A greve estava eixada em 4 eixos, né? O primeiro delas, a questão das privatizações, a luta pela revogação das OS. O segundo, a reposição salarial, a campanha econômica do período. O terceiro eixo, que era a defesa da previdência pública e solidária. E o quarto eixo, que era a luta em defesa da organização sindical. Informação não faltou, né, para as pessoas que tanto queriam se informar do serviço público, né, o que vai funcionar, o que não vai funcionar. E com relação às demandas do sindicato, a gente sempre deixou bem claro e sempre avançando dia a dia nas negociações, acompanhando a audiência de conciliação no TJ. Inclusive, quando foi o projeto do Creche Saúde Já para a Câmara, a gente ia com frequência para a Câmara. Foi uma cobertura massiva, né? Não, acredito que não tenha faltado nenhuma informação para a audiência. A gente já não tem uma grande expectativa que vá ter uma cobertura fiel dos fatos, porque a gente sabe que os meios de comunicação, eles cumprem um papel na sociedade e eles têm proprietários que servem a um determinado modelo e não cabe a eles falar positivamente no movimento dos trabalhadores. Nesse caso específico, eu achei que o interesse econômico pesou muito, porque o prefeito Jean Loureiro fez uma grande campanha publicitária em todos os veículos de comunicação e foi muito dinheiro que foi direcionado para essas empresas de comunicação. Nesse aspecto também tem o poder econômico da prefeitura, que aprovou uma campanha publicitária, primeiro para defender o projeto das OS, depois para atacar a greve e depois para justificar os ataques da prefeitura aos trabalhadores em greve. A grande mídia cumpriu o seu papel de ser o braço ideológico desse setor contra os trabalhadores que lutavam pelos direitos da maioria prevista da população. Tu está no meio dos grevistas, porque muitos são contra a presença da imprensa, a tradicional, no caso a nossa, né, a NSC, muito em função dos comentaristas que criticam bastante o movimento, né. A gente, como repórter que está lá, que nem tem espaço para ter opinião, né, acaba sendo a ponta, né, desse problema, e muitos acabam descontando na gente, né. Não tem como você avaliar ou falar, será que poderíamos ter feito melhor? Com certeza poderia ter feito muito melhor, mas acho que a intenção de largada não era fazer melhor, era fazer o que estava de acordo com a prefeitura por conta desse aporte publicitário aí de verbas que eles receberam. A nossa greve ela foi criminalizada pelo judiciário e também, eu considero, pela mídia hegemônica. Você já não vai ter a mesma proporção de tempo para expor a sua opinião. O espaço que a gente tinha para abordar a nossa greve na mídia, ele era muito reduzido em relação ao que a prefeitura tinha. A forma desmedida de não praticar o jornalismo durante esse período de greve. Sim. A maioria das vezes era só eu, outras vezes era eu e um fotógrafo. Então, às vezes, a gente tinha que estar acompanhando tanto a movimentação política, né, questões de bastidores, de negociação, de justiça, de vereadores, quanto o grosso do dia, que era o protesto, que era a assembleia. A gente precisa ter um respeito, uma noção, um código de ética precisa ser respeitado, e eu percebi o tempo todo esse desrespeito com alguns posicionamentos e um cerceamento da nossa posição enquanto representantes dos trabalhadores. Assim, isso ficou muito evidente. Eu passei a acompanhar com um pouco mais assim de cuidado a cobertura da imprensa sobre a greve. E aí, assistindo o Bom Dia Santa Catarina e o Jornal do Almoço, comecei a comparar o tempo que os entrevistados a favor da greve ou contra as OS falavam versus os entrevistados que falavam a versão da prefeitura contra a greve e a favor das OS. E aí a diferença era discrepante, era enorme. O que chamou muito a atenção da gente, que não nos procurou,
foi o jornal da empresa do Grupo RIC Record, aqui de Santa Catarina. A gente começou a estudar o que eles estavam colocando, a ver o posicionamento que eles colocavam. Muito dos posicionamentos que eles colocavam era a fala do prefeito e do secretário, e a fala do sindicato aparecia como nota. Eles não vinham nos entrevistar, utilizavam trechos das nossas notas e em seguida utilizavam trechos da prefeitura rebatendo o que a gente tinha colocado. Ultrapassou todos os limites do jornalismo chapa branca, não do verdadeiro jornalismo chapa branca. Ela virou um veículo de comunicação oficial do governo. Então faltou um pouco desse exercer o jornalismo de uma forma diferente e trazer de fato a informação para as pessoas. Tem dois tipos de mídia que cobriram a nossa greve na minha avaliação. A mídia que a gente pode dizer assim, que é a mídia hegemônica ou a mais conhecida da população, que fez uma cobertura bastante parcial pró-prefeitura, criminalizando a nossa greve, e a mídia que a gente pode dizer construída por jornalistas independentes, por órgãos independentes, que fizeram uma cobertura relatando mais o ponto de vista do que levou aquelas pessoas a estar em greve e quais eram as discussões que envolviam a cidade de Florianópolis a partir da pauta dessa greve. Acho que as duas cumpriram um papel, mas falta um pouco esse equilíbrio, porque de um lado a mídia tradicional está com uma versão muito direcionada e a mídia alternativa tem uma versão muito crua, muito sem mediação. Não tem uma síntese, uma edição um pouco mais sofisticada que te monte toda a história, com começo, meio e fim, que apresente para o público o que está acontecendo. Mas cumpriu um papel importante, assim. Eu acho que muito do que chegou ao conhecimento público foi porque a imprensa alternativa estava aqui transmitindo ao vivo. A mídia contra-hegemônica, ela assume um papel primordial nesse momento, ela assume um papel de uma outra narrativa que se aproxima, que caminha junto com os movimentos, não só que dá espaço para uma outra narrativa. Acho que é importante o povo entender que na verdade a gente não está fazendo a defesa de a gente quer um jornalismo de esquerda, sindical ou qualquer outra forma. A gente quer um jornalismo que seja democrático, né? Que possa apresentar as opiniões e que as pessoas possam tirar as suas conclusões e formem a sua opinião ouvindo os contraditórios. Então a gente não tinha ilusões que seria diferente. Não tem como ser melhor quando a intenção não é de fazer da maneira correta, né? Acho que já tem um problema de intencionalidade. Não dos profissionais envolvidos necessariamente, mas uma política das empresas de comunicação. Nesse momento histórico já ficou mais do que comprovado que a comunicação é uma ferramenta extremamente importante para a gente fazer o debate de num outro contexto com a sociedade. A gente tem que ter cuidado para não se deixar levar pela polarização. A gente não tem nem espaço para ter opinião, né? Então a gente está lá só para noticiar o que está acontecendo. Inclusive o jornalista é um profissional que está no olho do furacão, está na linha de frente, junto com os servidores, e o cuidado sempre em manter a isenção, né? E em dar todos os lados. Uma matéria não é uma matéria se ela não ouvir todo mundo. A primeira questão é olhar tudo com bastante desconfiança, né? É claro que a gente não pode cair num cenário que você não acredita mais em nada, mas ter um olhar crítico assim, em relação ao que a imprensa tradicional produz. Porque muitas vezes a versão que eles passam é só meia verdade, né? Não necessariamente é mentira ou não necessariamente é verdade, mas às vezes é uma parte da verdade ou é só uma das versões possíveis para explicar algum fenômeno, né? Ter esse cuidado, esse olhar de desconfiança e de buscar outras fontes também, né? E checar também, né? Porque se fala muita mentira, se fala muita coisa. A comunicação hoje é uma guerra de versões. E não só das versões, mas é uma guerra até do que é verdade e do que não é.